Boa noite. Estejamos em paz, vamos rogando ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos abençoe neste momento, que enche o nosso coração de paz e de alegria e que possamos receber e levar conosco mais esperança, mais fé, mais coragem e muito mais amor. Que Jesus nos inspire e nos ilumine neste momento como em todos os outros. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito faz parte da lei divina. Ela é só mais uma faceta da lei divina, né? Mas a lei de causa e efeito está dentro da lei divina. Para que tenha uma causa, né, e essa lei de causa e efeito, ela se aplica a todos os espíritos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam. Né? Todos os espíritos estão sob essa lei de causa e efeito. Mas para que tenha alguma causa, é preciso que a gente tome alguma decisão, né? Que a gente tenha alguma vontade, e isso é exercido pelo nosso livre-arbítrio. Só os espíritos têm livre-arbítrio, né? As outras espécies, né, do reino animal não têm livre-arbítrio. Só nós, espíritos, temos esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, quando nós falamos em arbítrio, arbítrio é decisão, é vontade, ou seja, eu sou livre para decidir, eu sou livre para exercer a minha vontade, mas para esta vontade, para essa decisão, existe uma causa, essa é a causa, existe um efeito, existe uma consequência para isso. Né? E a consequência, ela poderá ser que nós teremos que responder pelos nossos atos que não foram muito bons, ou méritos, né, pelos atos bons que nós tivemos. Essas causas podem estar no passado, às vezes no passado assim bem longínquo, como pode estar ontem, hoje, né? Alguma coisa que nós fizemos, né? Alguma situação que nós criamos, até para nós mesmos, e que nós vamos responder, né? Se nós não cuidamos do nosso corpo, se nós não nos alimentamos bem, nós vamos responder, o nosso corpo responder como uma consequência da causa que nós criamos. Independente de onde nós estejamos, né? Podemos estar do outro lado, desse lado, aquilo que nós fazemos, aquelas decisões que nós tomamos, todos nós vamos sofrer as consequências. Respondemos pelos nossos erros, assim como usufruímos do mérito, né? Mas do outro lado, ninguém vai ficar nos apontando o dedo. Ah, você fez aquilo, agora você tem que resgatar isso aqui. Tudo vai passar pela nossa consciência. E quanto mais nós temos consciência, maior será o nosso arrependimento, mais condições nós teremos de escolher as nossas provas e as nossas dificuldades, a maneira como nós vamos reparar, né, numa encarnação seguinte. Então, do outro lado, os espíritos nos apoiam, nos incentivam, né? Quando vamos reencarnar, quando estamos estudando, quando estamos progredindo, eles não estão apontando em nós nada, a nossa consciência que diz. Existe uma história no livro Libertação, de André Luiz, de dois espíritos, dois rapazes, que já tinham alcançado uma determinada evolução na colônia onde eles estavam. Então eles foram convidados a participar numa esfera mais elevada, porque ali eles já tinham feito todo o trabalho, um trabalho bacana, eles foram convidados a participar de uma esfera superior. Mas os dois tinham ainda na sua consciência algo que eles ainda não tinham conseguido reparar. Os dois tinham participado juntos em algum momento, em alguma encarnação, talvez uma encarnação muito distante, de crimes, de atirar as pessoas de precipício. E aquilo ali era ainda um pontinho, o grãozinho que eles não tinham conseguido sanar. Então eles pediram, antes deles irem, né, para esta esfera maior, para esse lugar, que eles pudessem voltar à Terra e resgatar isso. E foi concedido a eles.
Vejam bem, ninguém disse para eles, vocês só vão para o outro lugar melhor se vocês... Não foi dito a eles, porque na própria consciência isso já estava escrito. Então eles tiveram oportunidade, reencarnaram, tiveram uma encarnação rápida e morreram num acidente aéreo. Para eles aquilo ali foi uma coisa simples, eles precisavam daquele resgate, daquela expiação, que para eles nem significou uma expiação, né? Mas enfim, eles precisavam daquele ponto ainda para passar, para que eles pudessem voltar e aí sim eles seguirem esses caminhos. Então, sempre será a nossa consciência que vai nos avisar, que vai nos dizer por onde nós temos que seguir. A doutrina espírita nos fala bastante do livre-arbítrio, mas existem algumas filosofias, né, que não concordam, né, que negam o livre-arbítrio. Então nós vamos citar assim 3 dessas. A fatalista, tem uma palavra complicada, predestinacionista, que é predestinado, e determinista. Da fatalista. A fatalista é aquela que diz que nosso destino já está traçado, né? Não dá para mudar. Você chegou aqui, já está tudo escrito e você não tem como mudar o seu destino. Então assim, mas nada que eu fizer de bom vai amenizar as minhas provas, as minhas dificuldades, segundo a fatalista, não. É assim que tem que ser, que está escrito e pronto, né? Na verdade, se fosse assim, para que a gente iria se esforçar nessa encarnação para fazer coisas melhores? Onde estaria então o progresso? Porque nós sabemos que tudo aquilo que a gente fizer de bom vai amenizar as nossas provas e as nossas dificuldades. Existe uma historinha que todo mundo conhece, porque é largamente divulgado na doutrina espírita, do senhor que depois de ter percebido as atrocidades que ele tinha cometido, ele volta ao planeta e pede que lá em determinado tempo, a determinada idade, ele perca o braço em um acidente. E quando chega nessa época, ele tem um acidente, mas ele perde o dedo. Só que as pessoas que conheciam ele ficaram inconformadas, porque ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa caridosa, ele era uma pessoa dedicada ao bem. Como que foi acontecer isso com esta pessoa? Como que foi acontecer isso com fulano? Ele perdeu o dedo, ele não merecia isso. E ele era um trabalhador da casa espírita, e aí veio, né, mediunicamente, e disseram, então, o nosso irmão, exatamente pelas atividades dele no bem, por todas as coisas, por todos os benefícios que ele tem proporcionado, só o dedo ele perdeu, ele não precisou perder o braço. Então, muitas vezes a gente reclama de algumas coisas, né, ou não entende algumas coisas que acontecem na vida ou na vida dos outros, mas certamente aquilo ali, se a pessoa está agindo no bem, está tentando se melhorar, aquela prova, aquela dificuldade foi muito menor do que ele havia pedido antes. A outra é a predestinacionista, que diz que nós já nascemos predestinados a alguma coisa. Ou somos fadados ao bem, ou somos voltados para o mal. Já nascemos assim, como se Deus já tivesse nos criado assim. Então seria assim, a graça divina. Aquele que nasceu fadado ao bem é a graça divina. Ele recebeu a graça e ele está voltado ao bem e para ele tudo funciona muito bem. O outro nasceu sem a graça divina, que a gente usa até um termo que é um termo assim, que eu acho muito pesado, mas é o que está em desgraça, ou seja, ele não tem a graça. Então esse que está voltado para o mal, ele não teria nascido com essa graça. O que a gente tira daí? Qual é a conclusão que a gente tira? Que o Deus soberanamente bom e justo, ele cairia por terra, porque ele iria escolher alguns espíritos. Você vai ser uma pessoa boa, tá? Você vai fazer umas coisas muito legais. Você não, você... Por que Deus faria isso? Seria soberanamente bom e justo. Porque a graça seria sobre uns e sobre outros, não. Cairia por terra o Deus, né? E a determinista? A determinista a gente até fala bastante, né? Que as pessoas são
a pessoa é assim porque ela nasceu em tal meio, porque ela teve determinados pais, né, por causa da condição econômica, condição intelectual. Então, nós colocamos a causa dos problemas da pessoa no meio, na influência do meio, ou seja, não é nem na influência, aqui fala na determinação do meio. O meio está determinando como ele vai ser. Pode ser o lugar, se ele nasceu na montanha, se ele nasceu perto do mar, se é homem, se é mulher, se é clima, condição econômica, tipo de família, condição orgânica, né? A pessoa às vezes atribui até alguma condição orgânica sua, uma deficiência e tal, por que ele age daquela forma. Outros falam muito, né, do que a carne é fraca, né? A gente põe a culpa na carne, a carne que é fraca, então, né, a pessoa não conseguiu resistir. A gente sabe que não existe nada disso, porque tudo está na decisão do espírito. Ah, bom, mas e se a pessoa nasce num lugar muito difícil, né? Um lugar onde tem muita agressividade, um lugar onde as pessoas não se dão bem, ou ela é abandonada, enfim. Nós temos que deixar claro, aquele espírito escolheu aquela situação para ser provado, para ele espiar e para ele dar o testemunho. No Livro dos Espíritos, na questão 845, diz: não há arrastamento irresistível. Então, eu não posso botar a culpa no meio. Eu pedi aquela prova, nascer naquelas condições, passar por aquelas adversidades, aquelas dificuldades, conviver com aquelas pessoas para eu progredir. Se eu não conseguir, se eu cedi, enfim, a tentação, não consegui resistir, não é por causa do meio. É por minha causa que não tive força, porque eu escolhi aquela situação, eu escolhi aquelas pessoas, eu escolhi aquelas provas. E quando eu escolhi, os amigos espirituais disseram: vai ser difícil, mas você vai conseguir, nós vamos estar junto com você. Mas às vezes a gente chega aqui, esquece um pouquinho, acaba enveredando por outros caminhos e aí começamos a dar, né, as desculpas. E o mérito aí estaria em não ceder, em exatamente resistir. Então, se nós cumprimos as provas, que por nós mesmos somos escolhidas, a responsabilidade é nossa mesma. Então, nós pedimos, às vezes, uma encarnação com arrastamento para o crime como uma prova, para eu vencer. Porque eu já aprendi em várias outras situações de encarnação que eu não devo seguir por aquele caminho. Eu já aprendi. O aprendizado está consolidado em mim. Então, eu peço aquela prova para eu testemunhar que eu consegui. Mas, muitas vezes, eu vou sucumbir. O que vai acontecer? A gente tem que começar de novo. Né? Precisamos começar de novo. Como seria mais fácil, então, para a gente, né, fazer uma encarnação e ela seja positiva, que a gente aproveite todas as oportunidades? É nos ensinado no Evangelho que a gente deve analisar o nosso dia. Então, podemos encarar que cada dia seja uma encarnação. Cada dia que eu vencer, que eu conseguir superar, ou que eu não conseguir, que eu vou analisar, por que eu não consegui superar, mas cada dia que seja uma encarnação. Então eu analiso cada dia meu, como que eu posso fazer, o que eu poderia ter feito melhor. Né? E assim nós vamos vencendo o dia a dia, um de cada vez. Será muito mais fácil se a gente for fazendo as coisas, depois eu resolvo. E aí a gente chega depois de uma certa idade que a gente quer resolver tudo, né? E se arrepende de um monte de coisas. Antigamente existia a extrema-unção, né? Um engano, que chegava ali, te dava extrema-unção, te perdoava de tudo, tu achava que estava livre e tinha acabado tudo. E isso não acontece. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, quem seríamos nós? Não teríamos erros, né? Deus agiria por nós. Não seríamos humanos, nem racionais e nem responsáveis. Os outros reinos, mineral, ali no mineral, vegetal, animal, ali existe um determinismo. Né? No reino mineral tem a lei de atração e repulsão.
Dos vegetais, eles buscam a luz, eles precisam da água, da terra ou algum tronco que eles possam ficar fixados. Isso já está determinado. Os animais agem por instinto, né? O mesmo João de Barro, nem sei de quantos anos tem o João de Barro, mas de 1000 anos atrás, é o mesmo João de Barro de hoje que faz a sua casinha da mesma forma, né? É instintivo. Então, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós não estaríamos aqui como humanos. Não podemos, como já dissemos, responsabilizar ninguém. Até isso é uma coisa muito infantil nossa. Por que eu digo infantil? O que a criança faz quando a gente pega ela fazendo arte, né? Ou ela vai mentir, ou ela vai dizer, não, foi o fulano que fez. O fulano fez primeiro. Né? Quando as crianças brincam, ela diz, ele começou primeiro, né? Aí ele que mandou eu fazer. Então, muitas vezes nós fazemos isso dessa forma. Todo mundo está fazendo, né? Tu é bobo se tu não fizer, porque todo mundo faz. Mas quando a gente chega lá do outro lado, a gente não vai poder chamar, né, o amigo, sim, as pessoas que nos influenciaram, que nós dissemos que nos influenciaram, ou que nos incomodaram e nos levaram a fazer tomar determinada atitude que não era boa, nós não vamos poder chamar ninguém, porque é conosco, a nossa consciência e com Deus. Então, o que é agir com liberdade? Liberdade é não estar preso a sentimentos que nos fazem mal, que nos machucam. Que sentimentos esses que nos fazem mal? Orgulho, egoísmo, intolerância, maledicência, tudo isso nos faz muito mal. Tem uma historinha falando aqui em Mágoa, que conta do Chico Xavier, que ele tinha um cachorrinho, que ele amava o cachorrinho dele, amava de paixão. E o cachorrinho estava muito doente, dava muito trabalho, muitas vezes o Chico nem conseguia dormir cuidando do animalzinho. E o Chico tinha uma vizinha que gostava muito dele. E ela, conduída, né, que o Chico chegava do trabalho, cansado, cuidava do animalzinho, passava às vezes as noites em claro, ela resolveu tomar uma atitude. Ela tirou a vida do cachorro, ela deu veneno pro cachorro. E aí ele chega em casa e encontra o cachorrinho morto e fica sabendo que aquela vizinha tinha feito aquilo. E aí ele fica com aquele peso no coração. Claro que o peso do Chico é diferente do nosso, né? O nosso peso acho que seria muito maior. Mas ele ficou com um peso no coração, ficou com uma mágoa. Ele não estava se importando, né? Se o cachorro estava dando trabalho, se ele tinha que levantar à noite, ele amava o bichinho e ele queria cuidar daquele bichinho. Bom, aí em seguida chega Emmanuel para ele e diz, você está magoado, né, Chico? Estou sim, tô muito sentido, ela não podia ter feito isso. Então, Chico, o que tem no seu coração? Uma nuvem escura. Seu coração está com uma nuvem escura e está atrapalhando o nosso trabalho, né? O trabalho na área mediúnica. A gente vai ter que resolver isso. Ele disse, não sei como vou resolver. Então eu vou te dizer, tu vai lá na casa daquela senhora, vai perguntar o que ela mais gostaria de ter, o que mais ela está precisando na vida. Foi o Chico, porque ele era muito bem mandado, né? E aí ele chegou e a senhora queria muito uma máquina de costura, mas era uma máquina de costura cara. E o Chico foi lá com o seu pouco salário, né? Parcelou em 10 vezes, uma encarnação, 2 encarnações, não sei, mas ele comprou a máquina de costura e chegou e entregou para ela. Diz que naquele momento em que ele entregou a máquina para ela, a luz que saiu dela dissipou toda a nuvem que tinha no coração dele. E todos ficaram felizes. Olha só, uma pequena mágoa, né, que houve ali. Ela fez, para ela, aquilo que ela estava fazendo era certo, ela queria tirar um peso de cima dele. Para ele era errado. Mas naquele momento em que ele deu algo de coração, ele fez um sacrifício, algo que ela precisava, o coração dela se encheu de gratidão e de alegria e anulou aquele. Então, por isso que a gente fala que o amor remove montanhas, né? Ele anula todas as questões do mal. Então,
Se essa pequena mágoa do Chico estava fazendo essa nuvem escura, imaginem nós, né? Que às vezes carregamos por anos, por encarnações, por milênios, né? Algumas mágoas e algumas coisas mal resolvidas. Vamos falar um pouquinho assim agora de arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento. Para nós nos arrependermos, já é preciso que a gente tenha alguma maturidade, porque muitas vezes nós fazemos as coisas e não nos arrependemos de nada. Então, quando nós temos, é sinal que alguma maturidade já está nos despertando. O nosso passado não existe apagador, nem para o nosso passado, nem para as consequências do que nós fizemos. A palavra que foi dita, nós não vamos conseguir apagar. Por isso a gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente diz. Porque a palavra, ela pode ferir, né? A palavra que não é bem dita, ela pode ferir. A fofoca, a calúnia, a depreciação, tudo isso pode ferir. Uma calúnia, levantar um falso testemunho, e a gente já sabe disso, pode levar uma pessoa a ser linchada. O que é depreciação? É o dizer para o outro, você não vale nada, você não presta para nada, você não é inútil, você nunca vai ser ninguém. Olha o peso de uma palavra dessa para qualquer pessoa, uma criança maior ainda, né? Mas é um peso muito grande. Então, a palavra a gente também não vai conseguir apagar, mas um dia nós vamos ter que reparar isso. Então, precisamos analisar muito antes de falar. Sócrates deu essa lição, eu não vou contar a história porque vai demorar. Mas Sócrates diz o seguinte: o que você vai me dizer, vai me contar, ou uma fofoca, qualquer coisa, é verdade? Você tem certeza? É bom o que você vai falar ou é alguma coisa ruim? Ela é útil? Ela vai ser útil? Se não é verdade, se não é bom, se não é útil, melhor não falar. E isso nós podemos usar na nossa vida, né? Então, às vezes a gente vai abrir a boca e pensa, eu vou ajudar? Vai ter alguma utilidade isso que eu vou dizer? Não vai ter nada. Então é melhor a gente nem falar, né? Então, esse arrependimento, nós despertamos. E esse despertar, quando se insere esse arrependimento, vai nos causar dor e sofrimento. Porque aí é como nós caíssemos em nós mesmos. Nossa, mas o que foi que eu fiz? Mas só o arrependimento basta? Não, só o arrependimento não vai bastar. A gente vai precisar rever o que nós vamos fazer com esse arrependimento, com todas as coisas erradas que nós fizemos. Então as consequências, elas precisam ser vividas. E aí nós pedimos o quê? Quando nós nos damos conta, provas e expiações. Até que nós falamos de prova, expiação e reparação. Tudo pode ser ao mesmo tempo? Pode, eu posso estar passando por uma expiação, por uma prova e já posso estar reparando. Não é que uma encarnação eu venho espiar, a outra vem com provas e outra vem reparar. Pode ser tudo junto. Mas o que é espiar? É a gente se colocar no lugar do outro. Que depois que eu me dou conta das coisas que eu fiz errada, como é que eu vou aprender? Eu vou pedir para ser colocado no lugar do outro. Se eu discriminei, se eu fui racista, se eu agredi, eu vou ter que voltar no lugar do outro para eu aprender e para eu não fazer mais. Então, espiar é a gente ser colocado no lugar do outro. Provas é o teste, é dar o testemunho, para ver se tudo aquilo que eu venho aprendendo, se eu realmente estou conseguindo colocar na minha vida e no meu dia a dia. Mas é válida toda a expiação e toda a prova? Só se ela for bem vivida. Se eu passar por expiação e por provas e me revoltar, né, me revolto contra Deus, contra o mundo, contra tudo, eu perdi a oportunidade da prova da expiação. Então vem de novo, né, vou repetir o ano, né, vou fazer novamente. E o que é a reparação? É quando eu começo a fazer o bem para aqueles a quem eu prejudiquei, para aqueles que me prejudicaram. Aí eu realmente estou num novo caminho, o caminho de amor que Paulo falou, né, o apóstolo Paulo, que só o amor é o caminho. Não existe outro caminho para nós. A lei, essa que nós chamamos de causa e efeito, nós ouvimos com muitos outros nomes. Os nomes realmente não importam. Nós ouvimos como lei de retorno,
Karma, se usa muito o termo karma, que não é um termo espírita, né? Vem do hinduísmo, que quer dizer, karma quer dizer, ele é o efeito das ações que nós geramos. E ele pode ser bom ou ruim. Nós usamos o termo, as pessoas usam, né? Normalmente o termo karma é uma coisa ruim, né? Ah, isso é o meu karma. Mas o karma é só uma consequência, só um efeito. Ouvimos também cada um segundo as suas obras, aqui se faz, aqui se paga, colhemos o que plantamos. Enfim, nós somos o resultado de muitas existências. E existem duas causas localizadas no tempo, né? Passado e presente. A que nós contamos agora do Chico é presente, foi ali, naquela vida, naquele momento que aquilo ali aconteceu e ele conseguiu resolver. No presente ele é quase imediato e na maioria das vezes, ou digamos sempre, causado pelo nosso orgulho e a nossa imprevidência. Algo que nós não cuidamos, né? Algo que nós não fizemos, que prejudicou o outro ou que prejudica a nós. Cada imperfeição gera um sofrimento. O crime vai gerar o sofrimento do remorso, o fanatismo, o sofrimento da intolerância. A inveja vai gerar o sofrimento do despeito. O que é a inveja? É quando eu não reconheço em mim as coisas boas, eu não reconheço o que eu tenho de bom, eu não sou grato por aquilo que eu tenho, mas eu quero do outro, porque parece que do outro é muito melhor. Então eu vivo neste conflito e nessa dor, porque isso é sofrido. Eu não estar feliz com o que eu sou e com o que eu tenho e querer, né, ter o que é do outro. Quando as pessoas chegam num patamar mais alto da inveja, muitas vezes o que elas fazem? Ou elas tiram o que é do outro, se eu roubo o que é do outro, né? Essa caneta eu acho linda e não posso ter, eu pego ela para mim e o outro não tem mais, eu não tenho mais inveja. Ou eu vou lá e quebro a caneta, porque aí ele também não tem mais inveja. Ah, fiquei bem, acabou? Não, isso continua dentro de mim. Esse despeito ali passou momentaneamente, rapidamente, mas isso já vai ser transferido para uma outra pessoa. Então, a inveja nós temos o sofrimento do despeito. A indisciplina, quando nós somos muito disciplinados, nós temos o sofrimento da desordem, né? A desorganização na nossa vida. Então, um exemplo bem prático, eu preciso começar a trabalhar às 7 da manhã, eu levanto 5 para 7. Então, eu não tomei o café, eu não tomei o banho, eu não acho o cartão do ônibus, eu não acho a chave do carro, o trânsito está uma loucura, e aí eu já vou botando a culpa em tudo, né? Porque o trânsito está ruim, eu chego no meu trabalho e já não dou bom dia para ninguém, todo mundo está trabalhando, eu estou todo atrasado. O que isso causa em mim? Uma angústia de desordem. Se eu acordo mais cedo, se eu sei onde eu botei meu cartão, se eu sei onde eu botei minha chave, eu já saio mais leve, né? Posso ir até ouvindo uma música, posso ir lendo alguma coisa, eu posso fazer até um evangelho antes de sair, eu tenho mais tempo para me preparar. Então a disciplina nos traz o sofrimento da desordem. A sovinice nos traz o sofrimento da miséria, porque eu sou sovina, eu tenho que guardar, mas eu vivo na miséria. Então eu vivo no sofrimento. A inutilidade, né? Se nós não somos úteis, nós somos queixosos, nós reclamamos muito, né? Tudo está errado, nada está bom, porque quanto menos coisas nós fazemos, mais nós vamos nos queixar, porque quem tem muita coisa para fazer, não vai se queixar, não vai ficar reclamando, né? E a gente pode dar um exemplo da enxada. A enxada, ela vai envelhecer mais rapidamente se ela fica ali atirada no relento, na chuva, no sol, ou ela vai envelhecer mais rapidamente se ela é usada no trabalho? Certamente aquela que está lá, no sol, relento, né? De noite, de dia, enfim. Porque aqui eu trabalho, eu vou limpar, eu vou amolar, né? Vou afiar, vou guardar, vou cuidar muito mais. Então, o trabalho, nós sermos úteis, sempre vai encher nossas mãos, a nossa cabeça e vai nos levar por um caminho melhor, né? Então nós não teremos o sofrimento da queixa. Rapidamente eu vou falar de um caso
Alguns de vocês devem conhecer a Ivone do Amaral Pereira, que escreveu Memórias de um Suicida, e ela escreveu outros livros relacionados também a suicídio, porque em uma encarnação ela foi suicida, e na última encarnação dela, então, ela trabalhou muito, né, para esclarecer as pessoas sobre isso. E eu só vou contar essa historinha rapidamente, porque é um livro, né? O livro se chama Nas Voragens do Pecado, é uma trilogia, e esse livro é justamente sobre a vida dela, da Ivone Pereira, né? Mas é uma trilogia, eu só vou falar do primeiro livro, porque esse livro fala de duas pessoas, né? As pessoas mais importantes ali do livro. Uma que teve um arrependimento e outra que se vingou. Ou seja, duas pessoas que usaram o seu livre-arbítrio, né? Uma para o bem e outra que gerou muitas consequências negativas para a sua vida depois. Então, só dando uma pincelada, nessa época, 1570, não lembro bem, teve a noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu, os protestantes eram perseguidos, né, pelos católicos, mas existia uma questão política também, mas enfim, eram perseguidos. E tinha um rapaz chamado Luiz Narboni, que ele era o comandante disso, de dizimar essas pessoas, dizimar mesmo, chegava nas casas e ia matando. Se as pessoas tivessem dado uma chance para elas se converterem ao catolicismo e elas não quisessem, eles entravam nas casas e matavam as pessoas. Então ele estava comandando essa operação e ele entrou nessa casa e matou pai, mãe, filho. Tinha uma filha chamada Ruth, que é a Ivone. Ela não estava na casa. Ela estava na casa da cunhada, da noiva desse irmão. E eles todos morreram. A noiva ficou com muita raiva do que tinha acontecido. Mas ela estava à morte, ela estava muito doente. E aí ela disse para a cunhada, a Ruth, que ela assumisse o lugar dela, né, o dinheiro dela, o nome dela, tudo, e casasse com o Luiz Narboni e se vingasse dele. E ela fez exatamente como ela devia ter uns 16 anos. E ela fez exatamente, né? Ela conquistou, ele se apaixonou por ela e ela foi se vingando, até que ela conseguiu que ele fosse colocado na masmorra, né, no palácio lá, e morresse. Então ela cumpriu a vingança dela. Ela poderia não ter feito isso, claro, foi uma decisão dela. A cunhada pediu, ela poderia ter dito, não, eu não vou fazer isso, não faz sentido, não foi isso que eu aprendi, né? Porque, afinal de contas, ela tinha aprendido muitas coisas boas na família dela. E o que aconteceu com o Luiz Narboni? Muito antes dele desencarnar, ele tinha um amigo, um sacerdote, e ele se arrependeu amargamente do que ele tinha feito. Ele não sabia o que fazer para reparar aquilo que ele tinha feito. Então ele morreu com grande arrependimento. Quando chegou do outro lado, ele descobriu que aquela família que ele tinha tirado a vida tinha sido a família dele em outra encarnação. Mas aquelas pessoas, pai, mãe, irmão, tinham perdoado e o receberam como filho, né? O ajudaram como filho. O que aconteceu com a Ruth? Ela desencarnou, ficou sabendo e não pôde se aproximar da família. Ela que quase usou toda a sua encarnação para se vingar do que tinha acontecido, ela não pôde. Ele que tinha tirado a vida da família pôde se aproximar da família, porque ele se arrependeu. Aqueles outros o tinham perdoado, ela não conseguiu perdoar. Então é muito interessante, eu contei um livro com muita riqueza em 5 minutos, mas quem puder ler os livros Na Voragem do Pecado e leiam a trilogia também. É muito bacana acompanhar todo esse desenrolar. Então tudo isso dentro das leis de causa e efeito. Aí para mostrar como nós podemos, o nosso livre-arbítrio, nós podemos tomar a decisão, sim, né, de seguir pelo caminho do amor, de seguir pelo perdão ou não, né? E aí depois nós sofremos as consequências, mas temos milhares de oportunidades, né, para sanar tudo isso. Obrigada.